Senhoras e senhores, meu respeitável público, ganha prêmio é bom demais. Quando é uma bola de ouro, o futebol do planeta nem se fala. E tem muito tempo, senhor Fred Caldeira, que um brasileiro não tem um gostinho de poder esfregar na cara de qualquer pessoa na rua que ele é o melhor jogador de futebol do mundo. Será que tá chegando a hora, Marcelo Beckler, da gente tirar a barriga da miséria? Kaká ganhou a bola de ouro em 2007, então eu nem lembro direito como é a sensação de ter um brasileiro vencedor da bola de ouro. E tem uma geração grande aí, né? De pessoas, de brasileiros, de brasileirinhos que jamais tiveram isso saciado. Então a gente vai, antes da vinheta, com informações do que é bola de ouro e também prêmio The Best. Seguinte, meu de ouro com o Ronaldo, 97 e 2002, com o Rivaldo em 99, Ronaldinho em 2005 e Kaká em 2007. Ou seja, desde 95 pode, e a gente teve entre 95 e 2007, duas vezes Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká. A gente teve 5 bolas de ouros para brasileiros nesses 12 primeiros anos que os não europeus puderam vencer. Como é que é o sistema para você ganhar uma bola de ouro? Já mudou muitas vezes ao longo dos anos. Conta uma temporada europeia, de agosto a julho. A France Football, a própria dona do prêmio, seleciona 30 jogadores e aí um painel de jornalistas, um representante de cada país, dos 100 primeiros colocados do ranking da FIFA masculino e 50 do feminino, faz o seu top 5. O primeiro colocado ganha 6 pontos, o segundo colocado ganha 4, o terceiro colocado 3 pontos, o quarto colocado ganha 2 pontos, o quinto colocado ganha 1 ponto e se tiver empate, o vencedor é aquele que foi eleito mais vezes ou votado em mais vezes como o primeiro colocado. Frederico? O FIFA The Best, aquele que muita gente diz que foi enterrado quando nem o Messi celebrou a própria premiação e ter vencido aquele prêmio que de ouro. Já houve um momento de interseção, né, de ser chamado de FIFA The Best. O The Best foram, em ordem cronológica, o Romário em 94, o Ronaldo Fenômeno 96-97, o Rivaldo em 99, o Ronaldo volta a ganhar a terceira dele em 2002, o Ronaldinho ganha a segunda, ganha duas em 4 e 5, e o Kaká é o último em 2007, o último brasileiro a vencer essa premiação, que geralmente ela é sediada em Londres no mês de janeiro. Eu não consegui achar, tá, Marcelo Beckler? Se teremos agora em janeiro um FIFA The Best em Londres ou em qualquer lugar, mas geralmente o sistema de votação do FIFA The Best, ele tem um painel de 11 ex-jogadores para o futebol masculino e 11 ex-jogadoras para o futebol feminino, e eles decidem a pré-lista. Aí depois temos votos em cima dessa pré-lista de 4 grupos que têm o mesmo peso, tá, de votação. A votação popular, o público pode votar online, jornalistas selecionados, um por país, treinadores das seleções e capitães das seleções. Eles têm o poder de decisão de um próprio top 3. O primeiro colocado soma 5 pontos, o segundo 3 pontos, o terceiro 1 pontinho, e aí a gente tem depois a soma de todos os pontos para definir o vencedor. Se houver um empate, vence quem foi nomeado como primeiro colocado dessas listas individuais mais vezes. Então é isso, Marcelo Beckler. No esporte coletivo, cada vez mais ou cada vez menos, a gente se importa com premiações individuais, assim como a vinheta individual. Então vamos lá, hoje a gente vai falar aqui sobre os brasileiros que há muito tempo não ganham. A gente vai falar no próximo programa, Fred Beckler Explicam, também sobre o domínio Messi-Cristiano Ronaldo, o antes e o depois, especialmente, da era Messi-Cristiano Ronaldo, para a gente ver como que era e como que deve ser essas premiações individuais. Mas se a gente for ficar só nos brasileiros, porque o Vinícius Júnior é o grande favorito a vencer na semana que vem o prêmio de melhor do mundo pela France Football, aliás, premiação essa que a TNT vai transmitir de forma exclusiva para o Brasil na próxima segunda-feira. O último foi o Kaká. Pós-Kaká, o Neymar foi o que foi mais vezes indicado. A gente teve brasileiros em top 10, o Neymar foi o que foi mais vezes indicado. 15 anos de carreira, ele ficou 6 vezes entre os 10 primeiros da bola de ouro e 9 vezes somando também o The Best, em 2011, ainda pelo Santos,
ele foi 10º, 2013 já meio Santos, meio Barcelona, foi 5º, aí depois 2014 7º, 2015 ele foi 3º, 2016 ele foi 5º, 2017 ele foi 3º, essas foram as indicações de France Football. No The Best, Fred, o Neymar foi indicado 3 vezes também entre os 10 primeiros. Ele foi 9º em 2020, 10º em 2021 e 9º em 2022. O Neymar é aquele caso de ter tido azar de viver concomitantemente a esse monopólio, esse duopólio entre Messi e Cristiano Ronaldo dessas premiações, porque, cara, há anos do Neymar, mesmo no Santos, que no Santos seria muito difícil ele ganhar um prêmio europeu, mas o futebol jogado daquela época já foi assustador o suficiente, inclusive para colocarem ele no top 10. Tem temporadas do Neymar que o colocariam como um provável vencedor da Bola de Ouro em outros anos, né? Se tentar fazer aqui uma mistura de épocas, de eras, se o Neymar tivesse jogado antes do começo da soberania do Messi e do Cristiano, muito provavelmente ele teria pelo menos uma Bola de Ouro, né? Agora, ele bateu na trave algumas vezes porque não tinha como, né? Eu acho que no fim das contas é isso. Ele fez o que era possível. Não sempre, mas em algumas temporadas ele fez o que dava para fazer. Sim, acho que ele teve temporadas de melhor do mundo, não fossem Messi e Cristiano, né? Assim, a temporada de 2015 dele, por exemplo, é uma temporada de melhor jogador do mundo, só que tinha esses dois. Para vocês terem ideia, a gente vai falar disso mais no próximo programa, Messi ganhou 8 vezes, o Cristiano Ronaldo 5, o Modric ganhou em 2018, 2020 não teve Bola de Ouro, sim teve The Best, o Benzema ganhou em 2023, o Lewandowski ganhou The Best em 2020 e 2021. O que eu critico talvez o Neymar, ou que não vale como justificativa Messi e Cristiano, é que nos últimos anos, por exemplo, ganhou Lewandowski, Benzema, Modric ou The Best ou Bola de Ouro, já mais velhos, e o Neymar mais velho praticamente saiu já dessa disputa, né? Então, hoje, com 32 anos, ele poderia estar jogando num grande clube europeu que levasse ele a ganhar títulos, e ele levasse esse clube também a ganhar títulos, e ainda ser o cara pós-Messi Cristiano, que é o que todo mundo esperava, né? Que ele fosse o sucessor dessa coroa natural de melhor jogador do mundo. A gente selecionou aqui 2 anos, Fred, que talvez o Neymar merecesse mais. Esse brasileiro dos últimos 15 anos, e olha como a gente teve nos 12 ou 15 primeiros anos de entrega de Bola de Ouro, 5 premiações com 4 brasileiros diferentes, nem contando o Romário, que aí é o The Best, é mais um brasileiro, e depois a gente só teve basicamente o Neymar para concorrer. Em 2015, tem muita gente que acha que em 2015 o Neymar poderia ter sido escolhido o melhor jogador do mundo. Ele ganha o triplete com o Barcelona, é artilheiro da Champions do lado do Messi e do Cristiano, todos com 10 gols, e ele marca em quase todos os jogos do mata-mata. Marca nos 2 jogos das quartas de final contra o PSG, nos 2 jogos das semifinais contra o Bayern de Munique e marca na final contra a Juventus. Ele participou de 48 gols naquela temporada com o Barcelona, sem contar a seleção brasileira, 39 gols e 9 assistências em 52 jogos. A questão aqui é quem estava do outro lado. O Messi naquela temporada também foi artilheiro da Champions, do lado do Neymar, participou de 87 gols, 59 gols, 28 assistências em 58 jogos. Os números e as sensações, porque aquele time era muito mais o time do Messi do que o time do Neymar, dão essa diferença, e talvez porque o Neymar ficou para trás. Um outro ano que muita gente, não sei se cobra, né, mas consegue projetar que havia uma chance do Neymar ser Bola de Ouro mesmo em meio a esse domínio de Messi e Cristiano, foi 2020, quando teve o The Best, né? Não teve Bola de Ouro por questões de pandemia, e foi aquela temporada em que o PSG chega na final da Liga dos Campeões e perde para o Bayern de Munique, com o Neymar marcando naquela temporada em apenas 27 jogos com o PSG, 19 gols e dando 9 assistências. No mata-mata da Champions, 5 jogos daquela Super Champions, né? Por isso menos partidas no mata-mata, 2 assistências e 2 gols do Neymar. Só que quem leva o The Best, com todos os méritos, inclusive como campeão da Champions, é o Lewandowski, com 57 gols e 9 assistências com o Bayern de Munique, ganhando todos os títulos, não apenas a Liga dos Campeões. No mata-mata, em 5 jogos, ele teve 10 participações diretas para gol, com 5 gols e 5 assistências. O Neymar acabou em 9º naquele The Best, atrás de, depois do Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Messi, Sadio Mané, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Mbappé e até mesmo do Thiago Alcântara. Então, assim,
A gente pode olhar para essas temporadas isoladas do Neymar, mas tem um ponto muito grande que por muito tempo foi só o Neymar para a gente, né? Como uma esperança. E eu sinto, Beckler, que nesse período a gente revelou grandes jogadores mais do sistema defensivo, né? Que geralmente não são muito premiados por esses eventos individuais. Então, quando você olha para o que o Casemiro fez para o Real Madrid, agora o que Ederson e Alisson fazem, eles estão sempre entre os 4, 3 melhores goleiros do mundo, desde que um chegou no City e outro chegou no Liverpool. O Marquinhos por um tempo no PSG, o Thiago Silva, né? Sim. Por algum tempo PSG, Chelsea. Então, os laterais, Marcelo e Daniel Alves, né? Assim, figuraram muito Exato. tempo naquelas seleções de 11 melhores do mundo da temporada e tal. Então, o Alisson chegou a ser sétimo, né? O Alisson em 2019 ficou em sétimo lugar. Antes da criação do prêmio de goleiro. Exatamente. Se eu não me engano. Então, assim, a gente teve goleiro, o Thiago Silva chegou a ser indicado também em 2013. Se eu não me engano, e eu não achei, não saiu a classificação, tinha uns indicados e tinha o top 3, e acho que não saía quem ficou em quarto, quinto, sexto, sétimo. Os laterais, Daniel Alves e Marcelo, muito tempo ali no topo, e o Casemiro também. Então é isso, do 5 para trás, né? Praticamente todas as posições o Brasil teve. Agora, do 5 para frente, foi difícil achar jogadores consistentes, né, Fred? Pois é. É importante dizer isso, porque parece uma terra arrasada, mas não é. Existe uma formação de jogadores que foram destaques muito, muito relevantes para equipes, especialmente como o Real Madrid, né? Marcelo e Casemiro. Só que em posições que não são contempladas com tanto sorriso quanto as posições ofensivas nessas premiações. Agora é isso, né? Assim, quando você tenta olhar para a parte do campo que, entre aspas, importa, para você receber a premiação de melhor jogador de futebol do mundo, quem que você consegue listar aí, Marcelo? Que, não digo que merecia, tá? Ter vencido, mas que poderia ter feito uma companhia aí nessa sensação de que, caramba, deveria ter pego mais top 10, top 5, não tem tantos assim. Não tem, até porque assim, Ronaldinho e Kaká também poderiam ainda, o Ronaldinho Gaúcho, depois de 2005 que ele vence, acho que ele ainda poderia algum ano mais ter chegado, não, de fato não chegou, mas poderia. O próprio Kaká depois de 2007 também ainda tinha idade o suficiente para brigar. Jogadores como o Adriano Imperador, que também não brigou, acho que poderia ter brigado em algum momento, faltou consistência na carreira. O próprio Felipe Coutinho, que fez uma temporada muito boa pelo Liverpool. Eu acho que se não tem o famoso escorregão do Gerrard e o Liverpool ganha aquela Premier League, pode ser que Coutinho e Luis Suárez, que ganhou a chuteira de ouro, né? Foi o artilheiro da temporada, tivessem um pouco mais de protagonismo nas premiações individuais. Mas de resto não tem muito para onde olhar mesmo. O Brasil nos últimos 10 anos, 15 anos, não teve um grande centroavante na Europa. Não teve nenhum outro grande atacante. Agora tem Vinícius, tem Rodrigo, tem Rafinha, tem Savinho. Agora sim a gente tem de novo atacantes. Mas a gente de fato passou muito tempo com algo que o futebol brasileiro não é conhecido por ele, que são jogadores defensores muito bons e muito consistentes. Mas faltou por mais de uma década ao futebol brasileiro produzir, eu acho que não bons jogadores, Fred, mas produzir jogadores bons por muito tempo. Jogadores protagonistas e constantes nos seus clubes, e não que de vez em quando uma temporada, de vez em quando um ano, por exemplo o Adriano, por exemplo o Ronaldinho, que não foram constantes por muito tempo para criar uma hegemonia e talvez para estar brigando todo ano, e se um ano seu time chega a uma final e ganha um título, você tem mais oportunidades. Sim. Tanto é que nesse momento a gente tem toda essa expectativa ao redor do Vinícius Júnior, não só porque ele de fato é o melhor jogador do setor ofensivo brasileiro desde o Neymar, como você pode até falar, mas será que a temporada do Vinícius é tão boa quanto a do Neymar de 2015, etc e tal, mas você não tem mais a concorrência de Messi e Cristiano na prática, né? Na teoria você até tem, mas na prática acredito que a gente teve isso contemplado pela última vez na edição mais recente. E agora abre-se a porta, né? Agora abre-se essa porta com esses jogadores. A gente teve alguns que a gente podia ter imaginado que poderiam ter virado candidatos em algum momento, né? O Gabriel Jesus com o Manchester City, ele teve uma excelente plataforma para se tornar um jogador com esse cacife e acabou não virando por questões físicas, por questões técnicas, enfim, né? Você pode arranjar explicações. O Coutinho não teve consistência e eu tô tentando pensar, cara, a gente não teve outro
que eu consiga trazer aqui, assim, né? Tem o Martinelli no Arsenal, mas não sei se vai ser um jogador que vai produzir tanto quanto. Enfim, há houve muito de tempo fato. o Oscar no Chelsea, mas logo foi para a China também, um salário muito alto e praticamente fez a carreira na China. Se você pega, por exemplo, seleção brasileira de 2014, era Neymar, William, Fred e tinha Paulinho no meio-campo. A de 2018 tinha Renato Augusto, acho que O Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo. A de 2018 tinha Renato Augusto, tinha Coutinho, tinha Gabriel Jesus. São jogadores que ficaram muito longe de um protagonismo mundial, né? Assim, foram, em algum momento, algum deles, bons coadjuvantes em times de ponta. Tanto que a gente está falando aqui do Gabriel Jesus, até os Kevin De Bruyne, os Bernardo Silva, o Haaland agora, ainda não conseguiu ganhar uma bola de ouro, um prêmio individual pelo Manchester City. Pois é. Então, aquela grande pergunta, né? Faltam craques? Eu acho que no setor ofensivo, sim. Né? Eu acho que a gente tem aí um diagnóstico, não querendo me basear apenas numa premiação individual que muitas vezes vai por meios que são mais políticos do que técnicos, né? Quando, por exemplo, colocam o Brozovic à frente do Vinícius Júnior, é para você contemplar uma vice-campeã da Europa do que o jogador e o rendimento dele, etc. e tal. Mas quando você olha para o macro, e assistindo as partidas e acompanhando os clubes, dá para entender. Não é nenhuma surpresa, né? Que a gente não vença desde 2007 com o Kaká, entendendo que o Neymar foi contemporâneo de algo praticamente único na história do futebol, que é essa soberania do Messi e do Cristiano. Então, acho que de fato faltou mesmo. A gente não revela um protagonistaço há muito tempo e agora a gente tem o retorno desse papel com o Vinícius Júnior, mesmo num Real Madrid galáctico. E eu não sei se a pergunta mais difícil desse programa a gente vai conseguir responder, que é por que faltam os craques, né? Por que a gente teve Romário ganhando em 94, Ronaldo depois em 97, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká? A gente teve 5 brasileiros ganhando em um espaço de 13 anos, 5 brasileiros diferentes, alguns ganhando 2 vezes. E por que agora não tem algum que a gente consiga listar? A gente não conseguiu listar, pós-Kaká, 5 possíveis candidatos a serem indicados. A gente fala do Neymar porque é só ele. O que traz também um peso grande para o Neymar, para a seleção, de que o Neymar, olha só como teve uma geração que ele não teve, talvez, companhia de outros jogadores na própria seleção brasileira para dialogar, da mesma qualidade que outros tiveram e tal. Mas eu não consigo responder por que o Brasil antes tinha tantos craques que brigavam e que agora não tem. Porque, beleza, Ronaldo, Romário, Rivaldo, na época de Messi e de Cristiano, talvez eles também não tivessem ganhado as que eles ganharam, tivessem ganhado menos, ou Messi e Cristiano, na época deles, tivessem ganhado menos também, pode ser várias coisas. Mas eles estavam lá. E já tem muito tempo que a gente tem mais de uma década que o futebol brasileiro tem um grande jogador protagonista do sistema ofensivo do futebol mundial. Porque existe um erro que é olhar apenas para o vencedor, né? Mas se você pegar a lista de 10... é só o Neymar aparecendo ali, por muito tempo. Até chegar o Alisson ali, às vezes o Casemiro entrava, o Vini agora foi 8º e depois 6º e agora pode ganhar. Então quando você olha não só para o vencedor, que aí você pode colocar no Messi e no Cristiano, mas quando você olha para os 10 primeiros, para os 15 primeiros, você vê que de fato falta uma presença maior. A gente pode especular aqui que existe de fato um futebol que revela mais jogadores de qualidade em mais países do que antigamente, por uma questão de informação e de globalização, etc. e tal. E talvez isso indique em algum momento a formação de jogadores do Brasil faltou revelar tantos bons atacantes ou meio-campistas ofensivos como antigamente e acabou sobrando na outra ponta que a gente foi revelando ótimos zagueiros, ótimos goleiros, ótimos volantes, etc. e tal. Então, não sei se existe algo aí na maneira de formar jogadores que tenha criado essa tendência mais recente e agora a gente está voltando para o outro lado da balança ou para uma balança um pouco mais equilibrada. Então, eu acho que se a gente pega no futebol mundial, isso que você falou, que tem mais jogadores bons aparecendo, para mim faz sentido, porque
se trabalha desde a base, parte técnica e acho que parte mental para isso, para o jogador ser muito bom por muito tempo e para ele poder jogar por muito tempo. E no futebol brasileiro, se a gente pega esses vencedores do Brasil, entre Romário e Kaká, entre 94 e 2007, não existe ali um jeito muito determinado brasileiro de formar um caminho muito igual desses jogadores para a gente falar, pô, foi aqui, isso daqui era feito e não é mais feito. A formação do Kaká e do Ronaldinho Gaúcho, em São Paulo e em Grêmio, é muito diferente do que teve, por exemplo, o Ronaldo no São Cristóvão e saindo do Cruzeiro, um adolescente ainda para jogar na Holanda. Porque ele tem uma formação, chega a jogar a Copa do Mundo ou estar convocado para uma Copa do Mundo ainda de futebol brasileiro, mas o Ronaldo faz toda a parte de evolução dele de futebol já na Europa. Ele se torna o maior de idade jogando no PSV, depois Barcelona e Inter de Milão. O Romário chegou a jogar futebol profissional no Brasil para depois, e clube grande, Vasco, depois para se transferir para a Holanda também. Agora, Kaká e Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo passaram muito tempo em grandes clubes do Brasil, com bons campos, boa estrutura para jogar, o Rivaldo menos quando começou no Santa Cruz, mas Kaká no São Paulo e Ronaldinho no Grêmio, com toda a estrutura, para não falar que o futebol brasileiro nasce do improviso, do campo de terra, de chutar qualquer latinha amassada, isso também, mas os dois últimos melhores jogadores do mundo do Brasil não entram nesse exemplo. Então não é sempre assim, não é sempre no improviso que a gente vai gerar jogadores, como foi o caso de Kaká e Ronaldinho. Então, talvez nem a gente saiba por que a gente formou tantos bons jogadores no passado. Então, se a gente não sabe repetir esse modelo. É verdade. É verdade, mas enfim, que agora a gente consiga, é muito cedo para afirmar, né, que Endrick, Estevão, imagina o Estevão, né, Savinho, o próprio Martinelli, que é muito jovem ainda, que eles possam sustentar uma relevância a ponto da gente daqui a 5 anos fazer um programa que a gente tenha uma amostra muito mais positiva para o lado ofensivo da seleção brasileira e das opções do futebol brasileiro, mas de fato alguma coisa mudou em algum momento para que a gente tenha esse deserto quando a gente olha para um termômetro que é essa premiação individual. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo? Não sei. Diria que sim. Eu também não sei. Mas, na dúvida, a gente prossegue com o programa e chama o Out of Context. Seguinte, Fred, eu vou contar um Out of Context, que é um bastidor, literalmente. Porque no ano passado eu estive na cobertura da Bola de Ouro, que o Messi ganhou, o Vinícius Júnior ganhou o prêmio de Fair Play, né, por conta da sua fundação no Brasil. Bellingham, Sócrates. Isso, o prêmio Sócrates, é verdade, ainda mais com esse nome. O Bellingham ganhou como melhor jovem, a Aitana Bonmatí ganhou como melhor jogadora, e eu estava no backstage do teatro, eu não lembro o nome do teatro, é em Paris? Não lembro o nome do teatro, é Châtelet. Teatro voador. E o curioso é que a gente não assiste a premiação. Literalmente a gente fica atrás da cortina, aquele palco tem um cortinaço que desce ali, e a gente está ali atrás, não pode falar alto, não pode entrevistar os jogadores muito alto, porque a gente pode atrapalhar o palco. É muito pertinho mesmo, cara, são 15... E não tem um telão? Não tem um telão, tem... Cara, não tem nada. Tem uma televisãozinha que fica muito longe pra gente ficar ali. E a premiação pra gente que tá ali atrás, ela é muito rápida. Porque primeiro é ganhar o prêmio Sócrates Vinícius. Aí Vinícius passa por todas as televisões que estão ali, dando entrevista e tal, e a gente estava na última posição. Então, por um lado foi bom porque o Vinícius já tinha falado com todo mundo de outros países e parou para falar com o Brasil, e aí acho que ele se sentiu muito mais à vontade. Por outro lado, por exemplo, quando chega o Messi, que ele já falou com todas, ele já está um pouco mais... Tá morto, já está um pouco mais rapidinho para querer falar. Então passa muito rápido, a gente não vê. O teatro é muito bonito e eu só vi 2 horas depois que acabou, porque depois das entrevistas e tal, entregar tudo, e depois eu fui lá no palco para ver como é que tava e realmente é muito bonito, eu só vi depois. E tem um tapete vermelho antes, com a chegada dos jogadores, das estrelas, que eles não falam ali, porque já vão falar depois ali do backstage, mas que eu pude entrevistar o Luva de Pedreiro. E quando eu vi o Luva de Pedreiro chegando de terno vermelho, no tapete vermelho, eu falei, Luva, quem merece ganhar? Ele falou, Messi, né, pai?
Eu falei Messi. Se você fosse entregar o prêmio pro Messi, Luva, o que você diria? Luva, tá torcendo pra quem ganhar? Rapaz, começa a ganhar, né, pai? Tem que ganhar, merece. Joga muito pra caralho. O que você falaria pro cara que ganhou na hora dele receber o prêmio? Receba, pai. Receba o prêmio. Receba o prêmio, parceiro. Aproveita, Luva. Valeu, obrigadão, parceiro. Você é o cara. Eu espero que tenham colocado o vídeo. Porque eu não tenho ideia da resposta que ele deve ter dado, Marcelo Beckler. Não, peraí. Você não tem ideia do que o Luva de Pedreiro falaria pra alguém se ele fosse entregar? Não tenho. Não tem. Porque você não tem um palpite? São várias... Não tenho. São várias frases que ele utiliza, né? Um repertório imenso. Mas eu diria que é te entrego. Te entrego, pai. Te entrego. E você sabe que da nossa produção de conteúdo daquela noite, esse foi o vídeo mais visto do que a primeira e única entrevista que o Messi deu ao meio de comunicação do Brasil. Cara, isso é inacreditável. Você entrevistou o Messi, realizou um sonho de moleque e o fenômeno chamado Luva de Pedreiro é um cara que consegue trazer mais views para um vídeo do que uma entrevista do Messi para o Brasil. Eu acho isso absolutamente fantástico. Diz muita coisa, né? Diz muita coisa também. Mas o vídeo do Luva de Pedreiro, quando eu vi, acho que tinha, tipo, só no nosso Instagram da TNT, 5 milhões e meio, e a entrevista com o Messi tinha, tipo, 3,8, assim, era quase o dobro o que tinha Luva de Pedreiro em relação às perguntinhas que a gente fez pro Messi ali. É inacreditável. O meu fora de contexto é bem rapidinho, Marcelo Beckler, porque, assim, vou admitir que eu estava sem ideia, né, para trazer aqui pro programa, que é um pecado muito grave. Mas aí eu lembrei que a gente está falando de premiação e, primeiro, eu nunca ganhei nada na minha vida, sabe? Nem rifa, nem aquele sorteio da escola, né? Nem aquele, sei lá, qualquer coisa que você faça uma votação. E, inclusive, teve um momento da minha vida de estudante que eu não sei se isso existe ainda hoje nas escolas, acredito que sim, que você elegia o representante da turma, né? Exercendo a democracia desde a sala de aula. E eu, em algum momento, eu me senti encurralado para me candidatar, me candidatei a contragosto, tanto é que não votei em mim mesmo e foi por isso que eu perdi, porque eu perdi por um voto. Porque você não votou, você não se sentiu apto. Eu não me senti apto. Eu acho assustador que outras pessoas tenham me visto como apto quando eu mesmo não me via apto para ganhar. Então, eu perdi uma eleição porque eu não votei em mim mesmo. Assim, tem coisa que é melhor perder do que ganhar. Então, sem nenhuma dúvida. Mas ser representante de turma, você que está assistindo a gente aí, tem a oportunidade de estar numa 7ª série bem feita, te tira de muita aula chata, tá? Muita aula. Porque tem reunião, porque às vezes tem decorar um corredor. Mas a reunião não é mais chata ainda, não? Ah, nada é mais chato do que aula de química, né? Nada. É verdade. Nada. É verdade. Então, é uma boa forma de você aprender menos, mas poder ter o poder nas suas mãos. Eu não fui eleito e tampouco aprendi com a minha presença na sala de aula, então foi o famoso lose-lose. Exatamente. Perdi dos dois lados. Resumo. Frederico, desde 2007 um brasileiro não é eleito o melhor jogador de futebol do mundo. Entre 94 e 2007, somando bola de ouro e premiação da FIFA, foram 5 jogadores brasileiros: Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e Kaká. Alguns deles 2 vezes. A gente passou de 5 vencedores em 13 anos para nenhum vencedor nos últimos 16 anos. Escrita essa que deve ser quebrada por Vinícius Júnior daqui a menos de uma semana. Por quê? Tomara que seja. A gente tentou traçar aqui alguns porquês e eu acho que a gente conseguiu alguma pista ou outra. Primeiro porque a gente conseguiu revelar muitos jogadores de muito destaque em posições que não são bem contempladas por essas premiações, né? Se houvesse, sei lá, o prêmio Yashin há muito mais tempo, provavelmente a gente teria mais troféus, e se tivesse
alguma premiação para volante ou para zagueiro, a gente também teria um bom número de troféus, mas como não existe, como não é esse o foco do The Best ou da Bola de Ouro, a gente não teve. E, ao mesmo tempo, a gente consegue reconhecer, tendo o termômetro essas premiações, que de fato não revelamos jogadores protagonistas ou craques para se candidatar, pelo menos, a viver o que o Neymar viveu, que é uma sensação de que quase chegou lá e que, se não fossem esses caras, ele teria vencido. Eu acho que sem Messi e sem Cristiano, o Neymar teria sido o único brasileiro, tá? A ter condições de vencer uma premiação de Bola de Ouro, porque não teve outro. Para mim esse é o principal diagnóstico do programa mesmo, é o principal resumo, que de 2010 que o Neymar começa a jogar futebol, 2009 ele já faz algumas partidas pelo Santos, até 2024, nos últimos 2 anos o Vinícius Júnior teve indicações, antes disso teve um goleiro, o Alisson, que foi 7º colocado em 2019, e em 2013 o Thiago Silva foi indicado. De resto, o Neymar 9 anos esteve entre os 10 primeiros colocados. É muito bom porque o Neymar é muito bom, é uma pena que o Neymar não tenha ido mais longe porque tinha Messi, Cristiano, Ronaldo, mas também é uma pena que o Neymar, depois de que Messi e Cristiano começam a sair mais de cena a partir de 2020 por ali, que deu oportunidade de Lewandowski ganhar, de Benzema ganhar e de que agora, por exemplo, o Vinícius ganhe, que o Neymar com 32 anos poderia estar ali e que ele não esteja, isso também é uma pena, mas o que para mim é uma pena, aí tem muitas circunstâncias, de lesões, de escolha de carreira. Para mim o que é uma pena maior de tudo é que, tirando o Neymar, a gente não tem na última mais de uma década, um outro jogador do setor ofensivo brasileiro que possa estar. A gente não tem um atacante perto de Benzema, Luis Suárez ou Lewandowski. A gente não tem meias perto de Kevin De Bruyne, por exemplo, que esteve por ali. A gente não teve nenhum jogador protagonista ou um super coadjuvante consistente no futebol brasileiro em mais de 10 anos. Isso para mim é o mais sintomático de tudo. A premiação individual esses prêmios de Bola de Ouro e de The Best não cravam exatamente o que é um retrato do futebol mundial, mas que não tenha nenhum brasileiro entre os 10, entre os 15 por ali, em tanto tempo, chama muito minha atenção. Eu ia finalizar esse prêmio dizendo que, para mim, Marcelo, você é sempre o meu Bola de Ouro, mas isso seria muito esquisito. Então eu vou dizer que você, para mim, é sempre o meu The Best. Realmente seria esquisito, mas quem é que não gosta de uma esquisitice, né? Quem é que não gosta de uma esquisitice? Quem é que não gosta de um troféu em formato de uma bola em cima de diamantes, que eu tenho aqui na minha sala, inclusive. Eu só não deixo mais exposta porque tá ali em cima, porque eu comprei na internet e é muito feio. Eu me arrependi. Então eu deixo mais ou menos escondido. Quero ver. Mas como foi caro, eu também não tenho coragem de jogar fora. Então fica ali. Mas tá ali? Tá ali. E toda vez que eu vejo eu falo, é feio. Na foto parecia bem melhor. Cuidado com o que você vê na internet, acha que é bonito e quando encontra pessoalmente, exatamente, é mais complicado. Nem tudo que reluz é bola de ouro. Semana que vem a gente volta. Um beijo pra vocês.